por Tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por essa noite, obrigado pelos milagres que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Te louvamos e te engrandecemos. Obrigado por essa manhã onde nós tivemos, Senhor, a Tua palavra e a manifestação da Tua glória, Senhor. E nesse momento que eu possa ministrar e alcançar aos corações da maneira que o Senhor descreveu para essa noite. E aquele que crê diz: eu recebo em nome de Jesus, do poder do alto, nessa noite. Amém. Por favor, você pode se sentar. Obrigado ao grupo de louvor. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, que coisa boa estar com vocês. Vocês estão com frio, irmãos? Tempo tão bom desse, rapaz, não pode ter frio não. Eu sou o Jânio César, resido no Rio de Janeiro. Minha esposa é a Jéssica e eu tenho duas filhas, uma chamada Aimee, que tem 4 anos e meio, e a outra é Julie. As duas têm nome de francesas, né? A Aimee tem 4 anos e meio, Julie tem 1 ano e meio. Então são minhas duas filhas, minha esposa ficou em casa, não pôde vir, que a gente chegou de viagem esses dias, mas para mim está sendo um privilégio desde de manhã estar com vocês, ministrando a palavra, convite do pastor Tiago, e a Igreja Verbo da Vida aqui de Petrópolis. Quem estava hoje pela manhã aqui? Foi uma bênção, né? Eu gostei, não sei se os irmãos gostaram, mas eu gostei muito, graças a Deus. Vocês podem abrir suas Bíblias em Marcos, no capítulo 11. Marcos, no capítulo 11. Nós temos alguém que veio pela primeira vez hoje aqui na igreja, que está visitando, levanta a mão. Olha que coisa maravilhosa, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Jesus tem algo especial para vocês nessa noite, amém? Você não veio aqui por acaso não, tá? Você veio por aqui porque Deus tem uma resposta daquilo que você precisava. Talvez eu nem saiba, mas vou estar falando coisas que você estava precisando ouvir. E talvez você nem saiba, mas Deus vai estar falando no seu coração aí nessa noite. Amém? Levanta a mão de novo, quem está visitando pela primeira vez. Quantos podem dizer sejam bem-vindos? Em nome de Jesus. Amém? Muito bem-vindos. Meus irmãos, eu tenho uns livros ali. Poucos livros eu trouxe. Você tem que, no final, correr. Porque quando terminar o culto aqui, eu vou voltar para o Rio de Janeiro. O bom de ser perto é isso, né? Que ainda vou para casa para ver a família hoje. E o bom é que eu cheguei hoje de manhã e já vou voltar para casa hoje à noite, depois do culto. O bom de estar pertinho é isso. Eu tenho 2 livros ali, e você corre no final para pegar, que é o Marcados pelo Sangue, que eu falei de testemunhos de milagres desse livro aqui. É um livro que você lê, se você ler direto, em 1h30 você termina esse livro aqui. É uma bênção. Quem faz o Rema é um dos livros indicados em Aliança de Sangue, mas é um livro de autoridade, fala sobre autoridade. E esse outro aqui, que é um livro que faz parte hoje de 7 escolas bíblicas do Brasil, como livro indicado ao livro oficial das matérias dessas escolas. Um livro de estudante, de pessoa que estuda mesmo, compreendendo o caráter de Deus. Você vai entender sobre a bondade de Deus. Tem coisa que a gente tem dúvida. Será que Deus quer para a minha vida? Se você ler esse livro aqui, você vai ter certeza das coisas boas, sempre Deus quer para a sua vida. Amém? Então, esse livro fala sobre a bondade de Deus, sobre o sofrimento de Jó, o sofrimento de Paulo, por que você não precisa passar pelos sofrimentos da mesma maneira que eles passaram. Deus é bom, porque as coisas ruins acontecem, o que Deus pensa sobre a minha vida. Será que Deus quer aquele emprego bom, que eu ganhe bastante? E se eu me desviar? Irmão, quem se desvia é a decisão da pessoa. Deus quer te dar sempre o melhor. Amém? Como você vai continuar é você. Não é Deus que está colocando algo errado no seu caminho. Não é verdade? Não é porque Deus diz, vai para tal lugar e tem uma pedra lá e você tropeça e a culpa é de Deus. Não, não. Você tem que olhar pelo seu caminho. A Bíblia diz que Ele é lâmpada para o nosso caminho. Então, se a gente olhar e buscar aquilo que Ele está fazendo, nós vamos saber até pular as pedras para não tropeçar. Amém? Então, Deus vai fazer você prosperar e você vai chegar longe. Eu falei para o pessoal que se você levar os 2 de presente, os 2 assim, eu vou te dar um desconto e você vai poder parcelar no cartão de crédito. Pode dividir até 3 vezes, o pessoal que eu não tinha avisado do parcelamento. Abriram as Bíblias em Marcos capítulo 11, versículo 20? Obrigado. Quem abriu Marcos capítulo 11, versículo 20? Você abriu? Eu vou ter que brincar com o negócio do Rio de Janeiro de novo, não. Que o pessoal de lá estava mais animado do que vocês. É por causa do frio, porque lá não tem frio, né? Diga glória a Deus. Muito bom. Está me convencendo que vocês estão animados. Marcos 11, versículo 20. Marcos 11, no versículo 20. Eu vou falar sobre uma passagem que fala dos últimos dias de Jesus antes de sua crucificação, de seu sofrimento, seu martírio. A Bíblia fala que eles passando pela manhã, versículo 20, Marcos 11, versículo 20.
Se você não tem uma Bíblia, não conhece como olhar a Bíblia, Marcos é o livro do Novo Testamento, que é aí o segundo livro do Novo Testamento. É o segundo, né, gente? Estou certo? Segundo livro do Novo Testamento. Até o pregador está em dúvida. O capítulo é esse número maior que vai aparecer e versículo é o número menor. Então, capítulo 11 do livro de Marcos, versículo 20. Lá está escrito assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, um dos apóstolos de Jesus que estava com ele, lembrou-se e falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe respondeu: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte ou esta montanha, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. É muito interessante esse texto, porque vamos pegar toda a história. Jesus está com seus discípulos, eles pela manhã, quando fala eles, passando pela manhã, Jesus e os seus discípulos. Jesus está numa região muito próximo de Jerusalém. E Jesus, numa terça-feira pela manhã, que foi esse dia aqui, ele está saindo. Se nós lembrarmos que Jesus foi crucificado na sexta-feira, né, que é chamada de Sexta-feira Santa, então nós estamos aí, terça, quarta, quinta, sexta, 3 dias antes da crucificação. É a última semana de Jesus antes da crucificação. Então, poucos dias antes de ser crucificado, depois de 3 anos e meio, a Bíblia diz, pelos relatos, que Jesus começou com os seus discípulos a pregar o Evangelho, ele tinha 30 anos de idade. E ele, quando ele morreu, crucificado e ressuscitou, ele tinha mais ou menos 33 anos e meio. Então, mais ou menos 3 anos e 6 meses, ele andou com os discípulos. Aquela história toda de milagre que a gente vê na Bíblia, de Jesus, foram só 3 anos e meio. Imagina o que ele pode fazer na sua vida que você já está mais velho, hein? Porque só em 3 anos e meio, a Bíblia diz que não dava nem para colocar todos os milagres, de tantos que ele fez, em 3 anos e meio. Imagina o que ele tem feito durante todos esses tempos e na sua vida, na minha vida, os milagres que ele tem feito. Mas o interessante é, os discípulos conviviam com Jesus já há 3 anos e meio e viram todos os milagres que você já ouviu falar. Vocês lembram que Jesus curava os cegos? Vocês lembram disso? Os paralíticos? Você lembra que Jesus curava os coxos, os surdos, os endemoniados? Diz que pessoas que eram mortas, Jesus ressuscitava. Ressuscitou um homem chamado Lázaro, ressuscitou uma menina de 12 anos, dizendo, Talita cumi, aquela menina veio e voltou à vida. Então Jesus era poderoso e fazia milagres, porque ele é Deus. Milagres maravilhosos. Mesmo que ele veio como homem, ele tinha o poder de Deus agindo na vida dele. E ele fez grandes milagres, e você conhece toda a história. O interessante é que depois de 3 anos e meio, um milagre como esse chamou a atenção dos discípulos. Eu não sei se você está entendendo, mas a Bíblia está relatando que eles passaram pela manhã, na terça-feira. Isso quer dizer, antes da crucificação, então nós temos que 3 anos e meio os discípulos andavam com Jesus e eles ficaram abismados. Chamou a atenção que uma figueira, um pé de figo, como a gente diz em Pernambuco, ou um pé de pau, onde eu nasci. A gente diz que é um pé de pau. Vocês não conhecem essa expressão não, né? Você conhece, né? Bem, né? Pé de pau. Diz que uma árvore secou. E os discípulos, mestre, a árvore que amaldiçoaste secou. Aí Jesus explica por que ela secou. Se você tiver fé em Deus, o texto, você sabe que a Bíblia não foi escrita em português. Ela foi traduzida para o português. Essa parte aqui foi escrita em grego. Vocês sabiam disso? Não foi escrita em português, não foi escrita em carioquês. Você já imaginou a Bíblia em carioquês? Já começava desse jeito assim, já é, moleque, pô, mó moral. Quando Jesus te dissesse assim, está consumado, aí ele, ao invés de estar consumado, ia estar, já é. Já imaginou? Já é, aí expirou. Mas a gente tem que colocar a nossa mente com o contexto da época que foi escrito. Então isso aqui, quando diz tenha fé em Deus, aqui no grego, na língua deles, da época deles, é tenha a mesma fé que Deus tem. Ou está falando assim, se você tiver a fé com a mesma qualidade que a que Deus tem, porque quando Deus quis que as montanhas estivessem em um lugar, ele falou, haja firmamento, haja isso, e as coisas aconteceram, não é? E assim se fez. Ele está dizendo, se você tiver a mesma qualidade de fé que Deus tem, você também vai poder dizer à montanha,
ergue-te, lança-te no mar, e não duvidando, vai ser com aquele que disser. Não só com Deus, mas aquele que compartilha da mesma fé que Deus tem, vai acontecer um milagre na vida dele. E a gente tem que entender que fé é um dom divino. Fé, Deus colocou nos nossos corações. Mas como? Eu nem tenho fé. Você tem fé. A Bíblia diz que Deus compartilhou uma medida de fé da que Ele tem dentro de cada um de nós. Olha para o seu vizinho para ver se ele está se achando, porque ele tem a fé que Deus tem. Olha para ele aí. Você se sente melhor. Deus colocou a mesma qualidade de fé dentro de mim. Agora eu devo exercê-la. É como um músculo. Se você não vai à academia, fica como eu. O músculo não cresce. Mas se for academia, irmão, se eu fosse para a academia nos últimos 20 anos, eu deveria ter aí no mínimo uns 30, 40 quilos a mais. Porque ia crescer os músculos. Assim é a fé. Talvez sua fé, ela seja comparável a um grão de mostarda. Não tão pequena, mas quer dizer que ela é bem frondosa. Ainda que seja uma semente dentro de você, ela pode gerar uma grande árvore. Você está compreendendo ou não? Diga, Deus colocou dentro de mim a sua própria fé. Então Jesus está dizendo, olha Pedro e os discípulos, vocês estão admirados porque eu falei e a figueira secou? Se você disser a montanha, não é só a figueira, até a montanha vai embora. Estão compreendendo ou não? Mas você precisa ter essa fé que Deus tem. E Jesus, 3 anos e meio, usando essa fé que Deus tem. E ele agora está dizendo, você também tem o direito. Versículo 23, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, disser, diga comigo, disser. Ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas o que fará? Diga assim, o que diz? Assim será com aquele, algumas Bíblias dizem assim, que disser. Diga, disser. Você vai ver que ele diz, aquele que crê uma vez. Mas ele vai dizer 3 vezes dizer. Disser. Então, 3 vezes o verbo dizer está aqui relacionado. Você crê uma vez, mas você pode falar muitas vezes. Muitas vezes. Vocês estão compreendendo? Se você crê no seu coração que Jesus lhe curou na cruz do Calvário, você todos os dias, aquele que disser, eu sou curado. Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades. Nenhuma doença comparada a uma montanha poderá ficar sobre você. Ela vai embora. Você está compreendendo? Porque dizer são muitas vezes. Crê uma só vez. Crê com o coração e confessa com a boca. E se você confessar, acontece isso. Mas o interessante é, vocês entenderam que aqui já no final do que Jesus estava fazendo aqui na terra, encarnado antes de sua morte, então 3 anos e meio de milagres. O interessante é que os discípulos, 3 anos e meio com Jesus, eles estão admirados que aquela figueira secou e Jesus tentou explicar para eles, ó, se você disser a montanha, ergue-te, lança-te no mar. O interessante saber é que na segunda-feira Jesus chegou diante daquela figueira e ele falou com ela. E o interessante saber que no dia seguinte, na terça pela manhã, os discípulos viram e ficaram admirados. O que fez esse milagre ser tão chamativo? Por que esse texto é tão poderoso? Por que esse texto é tão maravilhoso? Eu vou te explicar umas coisas. Eu disse a você que Jesus curava os coxos. Você já viu na Bíblia isso? Eu já li. Eu me converti lendo a Bíblia. Você lembra que Jesus abre os ouvidos dos surdos? Eu mesmo já presenciei num culto 40 surdo-mudos serem curados. Num culto só. Eu já vi um monte de coisa na minha vida, muita coisa. Mas a Bíblia mostra que Jesus fez muito mais do que isso. E tem passagens na Bíblia de milagres que você não vai ver os discípulos ficarem admirados com coisa grande. A gente tem algumas coisas que os discípulos se admiraram. Quantos lembram quando Jesus fez uma pesca maravilhosa e eles disseram, quem é este? Não é? Quando ele acalmou o vento e a tempestade, quem é este? Você lembra que eles fizeram isso? Ficaram admirados, não é? Uma vez, Jesus estava andando sobre as águas, eles ficaram tão admirados que ficaram com medo. Ele disse, se és tu mesmo, manda eu ir aí que eu vou. E Pedro foi andando sobre as águas. Temos poucas vezes que eles se admiraram, mas eles se admiraram algumas vezes. Mas tem milagre que Jesus fez, que se eu visse, eu ia dizer, meu Deus do céu, como é que ele fez isso? Eu ia ficar admirado. Quem lembra João capítulo 9, fala sobre um homem cego, de nascença. Diz que os discípulos iam passando com Jesus, e este homem cego estava num canto, e os discípulos se admiraram com a doença, não com o milagre. Diz que olhando, disseram assim, Senhor, quem foi que pecou? Então, assim, para relacionarem a doença ao pecado, a cegueira desse homem devia ser um negócio muito, muito forte.
Não era simplesmente os olhos brancos, onde não podia ver. Alguns historiadores, estudiosos do grego, teólogos antigos, eles afirmam que ele não era simplesmente cego, algo faltava no olho daquele homem que chamava a atenção, que o povo achou até que era pecado. Vixe, esse homem deve ter feito alguma coisa muito ruim na vida. Quem pecou, ele ou seus pais? Então foram os pais dele, porque se ele nasceu cego, vocês estão compreendendo ou não? Diz a Bíblia que Jesus cuspiu no chão, fez lodo com a terra e diz que ele untou ou aplicou nos olhos daquele homem. Quem lembra dessa passagem? Diz que ele colocou. Você já imaginou botar terra nos olhos dos outros? A Bíblia diz que ele aplicou nos olhos dele. E aquele homem ficou curado. Quando a gente viu, hoje de manhã eu falei sobre a criação do homem, quantos lembram como foi criado do pó da terra? Então a gente entende que Jesus fez como Deus. Ele pegou o pó da terra, botou sua própria saliva, algo de dentro dele, e ele pegou aquela massa de terra e ele completou o olho daquele homem. A gente entende isso. Isso é um milagre grande ou não é? Se você estivesse lá, você ia fazer o quê? Meu Deus do céu, eu acho que até uma Ave Maria eu dava no meio. Misericórdia. É verdade. Então, meu Deus do céu. Eita! Eu ia ficar admirado. Porque é um negócio muito grande. Mas a Bíblia diz que os discípulos não falaram nada. Eles falaram da doença, que era feio demais, mas da cura, estava acostumado. Não era o primeiro cego que Jesus curava. Vários cegos foram curados. Às vezes o milagre que a gente convive, ou que a gente sabe, a gente fica esperando que Deus só faça daquele jeito. E quando começa a fazer, a gente nem dá mais glória a Deus, porque está normal para a gente. Um cego que não tinha os olhos, foi curado, amém. Vocês estão compreendendo ou não? Às vezes Deus está trabalhando, fazendo milagre nas nossas vidas, todos os dias a gente está preocupado com o problema, e não está dando glória a Deus pelo milagre. Então os discípulos nem falaram nada. Por que essa árvore chamou tanta atenção? Agora você já está ficando meio assim, olha para o seu vizinho e pergunta aí, o que é que tem nessa árvore aí? Pergunta, o que é que tem nessa árvore? Diga para ele assim, tem mistério aí. Diga aí, tem um mistério. Fala para ele assim, manda o pregador desenrolar o manto. Deixa eu explicar para vocês, eu vou ter que voltar. Lembra que a gente está na terça-feira? Eu vou ter que voltar para o domingo. Vamos voltar para o domingo? Para o dia de hoje? Ok. Então, quando foi que eles viram a figueira seca? Diga, terça-feira. Então, vamos voltar 2 dias para a gente pegar o dia que Jesus falou na segunda e pegar o dia anterior, que é o domingo. Vamos pegar o domingo. Volta lá para o capítulo 11 ainda, no versículo 1. A gente vai entender porque chamou tanta atenção. Depois de 3 anos e meio, os homens vendo paralítico andando, cego vendo um monte de coisa, eles se admiraram com um negócio tão pequeno. Porque você já imaginou? Um homem cego, sem os olhos, Jesus faz a cura no homem e eles não falam nada. Aí daqui a pouco Jesus diz para uma árvore assim, seca. E ele, secou. Não dá assim para perceber por que essa árvore secar chama mais atenção do que um homem cego ser curado. Não é mistério aí, irmão, ou não? Vocês não estão achando, não? Irmão, eu li esse negócio aqui para poder entender isso. Eu queimei as pestanas tanto. Eu falei, meu Deus, o que é que tem aqui nesse negócio? Aí eu fui estudar e quero tentar explicar para vocês o melhor que for. Versículo 1 de Marcos 11, mesmo capítulo, a partir do 1º versículo. Quando se aproximaram de Jerusalém e de Betfagé, isso é no domingo. Diga comigo, estamos no domingo. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. Ele falou assim, olha, preste atenção agora em mim. Vai lá, pega um jumentinho que ninguém nunca montou nele, que eu vou entrar em Jerusalém nesse jumentinho hoje. Isso era uma profecia que tinha. Que o rei de Israel entraria em Jerusalém montado num jumentinho que ninguém tinha montado nele. Ele vai buscar lá. Se alguém reclamar, diz, o mestre está precisando do jumentinho. Eles foram buscar. Isso é na região de Betfagé e de Betânia. São 2 lugares no lado leste de Jerusalém. Para explicar para vocês, vocês já viram aquelas imagens de Jerusalém que tem aquela cúpula bonita que hoje é dos islâmicos? Ali era a região do templo, tem uma murada bonita assim, né? Tem um vale e tem um Monte das Oliveiras. Então é essa região, é o lado leste, que é o lado de lá que a gente chama.
Nessa parte, mais ou menos 2 a 3 quilômetros de lá, menos de 3 quilômetros, tinha essas duas vilas, aldeias chamada Betfagé e Betânia. Jesus estava na casa de um dos seus amigos, que era chamado Lázaro. Quantos lembram de Lázaro, que ele ressuscita? Então era na região de Betânia que ele vivia. A palavra Betfagé, que era onde Jesus saía de Betânia, passava por Betfagé, para no Monte das Oliveiras avistar Jerusalém. Vocês estão compreendendo? Raciocinando comigo? Ele está em Betânia. Ele passava em Betfagé, nesses 2 quilômetros e tanto, para chegar em Jerusalém. Então, Betânia significa casa dos miseráveis. Vem do aramaico, era a língua que Jesus falava com os discípulos. Bet-nania significa casa da miséria ou dos miseráveis. Misericórdia. Jesus estava hospedado num lugar chamado Casa da Miséria. Isso aqui tem um princípio, irmão. Que Jesus, ele não só fica nos lugares mais altos e mais bonitos. Ele vai onde os miseráveis estão. Onde as pessoas estão sofrendo. E ele se hospeda lá. A Bíblia diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele ali está. Não importa a sua miséria, não importa a sua dor, Jesus não abandona a casa dos miseráveis. Você está compreendendo? Então, o amigo dele, Lázaro, morava num lugar chamado Casa da Miséria. Era um lugar conhecido por ter muitos leprosos, muitos miseráveis. E Jesus estava lá no meio, porque um amigo dele era de lá. Quem aqui é amigo de Deus? Quem aqui é amigo de Jesus? Irmão, não importa se você mora num castelo, se você mora nesses lugares bonitos que temos aqui em Petrópolis, aquelas mansões que ficam naquela parte alta que eu fico imaginando como ele chegou lá em cima. Como é que a pessoa chega lá em cima? Não importa se é uma favela, não importa onde é, se você é amigo do Senhor, Ele está com você. E Ele diz, eis que estou convosco até a consumação do século. Jesus nunca te abandona, Ele nunca vai te deixar. Quer seja no lugar mais alto ou no lugar mais baixo, o salmista falou, onde eu estiver, escuro, claro, o Senhor nunca me abandona, Ele está comigo. Amém? Então Jesus sai desse lugar, Casa da Miséria, de manhã cedo, e ele pede para trazer o jumentinho, aquela coisa toda, porque ele está de Betânia, ele vai e passa por Betfagé. Betfagé, como eu te falei, Betânia vem de Bet-nania, casa da miséria. Betfagé significa casa dos figos. Bet, B-E-T-H, significa casa. Tudo bem? Vocês entenderam agora? Entenderam já o aramaico. Ok. Betfagé, onde Jesus passaria, chama-se casa dos figos que não vingam. Isso quer dizer, casa onde as árvores que têm figo não dão frutos. Vocês compreenderam? Era um lugar que tinha um monte de figueira que não dava fruto. Era Betfagé. Ok? Então Jesus manda trazer o pessoal, manda trazer aquele jumentinho, e Jesus vai entrar naquela cidade. E no versículo 8, quando Jesus está descendo ali, que dia é esse? Diga comigo, domingo. Quando ele está descendo, versículo 8, muitos estendiam suas vestes, e agora ele chegou em Jerusalém. Ele saiu de Betânia, da casa dos miseráveis, passou pelo lugar da sequidão, a casa dos figos que não vingam, onde tinha aquela figueira, e agora ele está chegando em Jerusalém. E quando ele está chegando em Jerusalém, depois de 3 anos e meio pregando o evangelho, ele é reconhecido como o enviado de Deus, como Deus em carne. Aí diz que quando ele está chegando, o povo estendiu as suas vestes nos caminhos. Não sei se você já assistiu os filmes bíblicos, que eles usam um pano aqui nos ombros, que parece uma coxa. Você já viu? Parece uma coxa de dormir. Aquilo é um talite. Aquilo é para cobrir a cabeça. Eles lançavam no chão assim, ó, para que Jesus passava, porque isso era profético, que todo rei, quando entrava na cidade, ele tinha que não ter pedra para ele não tropeçar. Então eles jogavam os seus tecidos para que Jesus passasse. Vocês estão compreendendo? E aí, como muitos seguidores de Jesus eram da região da casa da miséria, eles não tinham muita coisa, eles não tinham talite, eles eram tão pobres, eles disseram, não, mas a gente não pode deixar o rei passar sem dar alguma coisa para ele. Nós não podemos ver o rei, o Senhor, que é Deus em carne, sem fazer nem alguma coisa. Vamos pegar os ramos. Então eles começaram a cortar galhos de árvores. E eles começaram a lançar quando o Senhor passava. E diz que eles lançavam ramos que haviam cortado dos campos. E todos, quando Jesus entrava ali, diga, domingo. Você lembra da festa que tem na igreja católica chamada Domingo de Ramos? É por causa desse dia.
E por que o nome é Domingo de Ramos? Porque foi no domingo que lançaram os ramos. Vocês entenderam? Você veio para a igreja para saber e descobrir que Domingo de Ramos aconteceu num domingo. Amém? Então, Domingo de Ramos. É a história do Domingo de Ramos. Quando Jesus foi exaltado como o Messias de Israel, o prometido, o Cristo, o ungido, o enviado por Deus. E eles começaram a gritar: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Como eu disse a vocês, aqui veio do grego, mas eles gritavam em língua aramaica. Era a língua que eles falavam na época. Eles gritavam, eu vou falar em aramaico. Posso falar em aramaico para vocês? Eu vou me atrever aqui a falar aramaico. É difícil, é uma língua morta. Mas eles falavam algo assim: Baruch haba, Bishem Adonai. Isso quer dizer, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E eles gritavam bem alto: Baruch haba, Bishem Adonai. Isso tem um monte de música, por isso que eu sei falar isso. Baruch haba, Bishem Adonai. Diga comigo: Baruch haba, Bishem Adonai. Diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então eles, depois de 3 anos e meio, reconheceram que Jesus era divino. Eles começaram a gritar na entrada de Jerusalém: Baruch haba, Bishem Adonai. Eles começaram a dizer: tu és o enviado de Deus, tu és a promessa revelada para nós, tu és aquele que esperávamos há tantos anos. Baruch haba, Bishem Adonai. Lançavam suas roupas, lançavam os seus ramos. E Jesus entrou naquele lugar reconhecido como enviado de Deus naquele domingo de Ramos. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Lucas 13:35. Continua aí, eu só vou recitar. Lucas 13:35, terceiro livro do Novo Testamento, diz assim: eis que a vossa casa ficará deserta. Isso quer dizer, Jerusalém. E em verdade vos digo que não mais me vereis. Isso é Jesus falando. Até que venhais dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Isso quer dizer, Jesus entraria, mas depois daquela entrada ele iria morrer depois de um tempo. E ali ficaria desértico, até hoje está lá. E ele diz: vocês só me verão quando começarem a clamar novamente: Baruch haba, Bishem Adonai. Não é à toa que Apocalipse termina dizendo que nós devemos dizer e desejar a vinda do Senhor, para que ele venha. E diz: vocês não vão me ver se não clamarem: bendito é o que vem em nome do Senhor. É uma coisa, a Bíblia se explica, não é muito lindo esse negócio? Meu Deus do céu. Vai para o capítulo 11, agora versículo 12. Então no domingo, Jesus foi exaltado como um ser divino, como Deus em carne. Mesmo Jesus sendo homem, ele foi enviado diretamente dos céus. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele veio do céu. Ele encarnou no nosso meio. A Bíblia diz: nós vimos sua glória. Ele era Deus em carne, mas ele viveu como um homem, mas fez os milagres divinos de Deus. Alguém pode dizer amém? Amém. Vamos ler aqui agora o que diz o versículo 12. Vamos ver se vocês estão comigo mesmo. Estávamos em que dia? Versículo 12 diz: no dia seguinte. Que dia seguinte é o do domingo? Segunda-feira. No dia seguinte, ao dia em que Jesus foi totalmente reconhecido publicamente que era um ser divino, a Bíblia diz que ele saiu de Betânia, lembra o caminho que fazia? Ou Betnaniá, a casa dos miseráveis. Quando ele saiu lá da região de Lázaro, dos miseráveis, ele teve fome. Que coisa interessante. A Bíblia fala que Deus não pode ter fome, porque Deus é espírito. Como é que Deus tem fome? Já imaginou? Tem pessoas que acham que Deus tem uns cabelos brancos. Como é que um espírito tem cabelo branco? Deus é espírito? Como é que Deus tem fome? É impossível. Como é possível Deus ter fome? Diga: Deus não tem fome. Diga: Deus é espírito. Diga: o homem é humano. Diga: Deus é divino. O homem é humano, até redundância, né? Mas para que você entenda, Deus, no domingo, tu és divino. Tu és Deus. Na segunda, teve fome. Você não está vendo a incoerência
Num dia ele é totalmente divino, no outro dia ele é tão humano quanto você e eu? Como é que pode? Eu quero te explicar uma coisa. Talvez você diga, como eu posso ter atributos divinos se eu sou pecador, se eu pequei, se eu não consegui viver? Eu sei que em Cristo nós não somos mais pecadores, mas tem gente que ainda acha. Como eu posso viver algo divino se eu sou tão humano? A minha pergunta para a sua pergunta, a minha resposta para a sua pergunta é: como Deus pode ter fome? Deus é divino? Pergunta para o seu vizinho. Pergunta, se vocês estão olhando para mim com aquela cara de... Né? Então, olha para o seu vizinho e diz assim, como é que Deus pode ter fome? Pergunta para ele assim, como é que o homem, tão humano, pode ter a mesma fé que Deus? Responde assim para ele, responde assim para ele. A resposta é, da mesma forma que Deus tão divino conseguiu ter tua fome. A resposta é que Deus, Ele se fez carne em Cristo Jesus e assumiu nossas fraquezas e necessidades ao ponto de ter fome. Por que Ele fez isso? Porque Ele queria assumir as nossas dores e necessidades. Mas a Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas, nos colocando agora no seu reino. Tudo o que Ele não precisava sentir, que era fome, necessidade, tudo, Ele abre mão para estar conosco. E Ele sente a mesma fome que você e eu. Mas quando Ele vem aqui, Ele diz, agora eu vou te mostrar como é ter os mesmos sentimentos que tem em Deus. Vem para cá para você ter a mesma fé que Ele. Vem para cá para você ter o mesmo poder que Ele. Eu vou sentir sua fome e você vai ter a fé que eu tenho. Ele fez uma troca. Eu te darei o que é sobrenatural e você me dá o que é natural. Eu assumo a tua natureza, você assume a minha. Então Cristo Jesus, Ele assumiu nossas deficiências e nos deu sua qualidade. Diga, eu tenho a fé que Deus tem. Diga, se eu tenho a fé que Deus tem, não há montanha que fica na minha frente. Alguém diga amém. Vocês estão percebendo isso ou não? Aí na segunda pela manhã, no dia seguinte, ele teve fome. E aí, como ele estava saindo de Betânia, indo para Jerusalém, ele tem que passar onde? Betfagé. Como é que chama Betfagé? Casa dos figos que não vingam, ou secos. Só que figo seco, há uma regra. Se uma figueira... Você já teve figueira em casa? Eu já tive na minha casa. Eu não era nem crente. Então eu sei a regra porque eu tive na minha casa. Pobre, lascado, no meio do sertão, tinha uma figueira. Acho que já era Deus dizendo, se vai ser um pregador, vou te dar um exemplo logo. Tinha uma figueira lá que todas as vezes que tinha figo, estava cheio de folhas. Quando não tinha figo, não tinha folha nenhuma. Porque há uma regra na figueira. Se ela tem folha, é porque ela tem figo. Se ela tem folha e não tem figo, ela é estéril. Ela é mentirosa. Então Jesus estava andando na região onde? Casa dos figos que não vingam, com fome. Aí ele viu o quê? Mesmo o nome do lugar sendo Casa dos Figos que não vingam, uma figueira tinha folha. Aí ele foi olhar, com fome. Chegando lá, o que é que a Bíblia diz? Versículo 13. Vendo de longe uma figueira com folhas. Se ela tem folha, tinha que ter fruto. Foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. Mentirosa. Você não podia ter folhas, você não tem figo. Então Jesus, porque não era tempo de figos, não está falando de estação, ela não tinha figos. Então Jesus, versículo 14, disse, como ela estava mentindo, ninguém jamais coma fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. A Bíblia não fala que eles viram, ouviram Jesus falar. A Bíblia fala em outra parte da Bíblia, que essa figueira secou desde a raiz. Mas quando seca desde a raiz, você não vê. Quando uma árvore está com problema já desde a raiz, depois é que a gente vê em cima. Mas diz que imediatamente ela secou desde a raiz. Só que os discípulos não viram nada. Segunda-feira, de manhã, Jesus com fome, ele fala com aquela árvore e eles escutam. Vocês estão compreendendo ou não? O que é interessante é a gente entender que os discípulos não viram nada. Quantos acham aqui uma coisa
Eu posso falar aqui como... Vocês sabem o que é matuto, não? Matuto é um caipira. Como é que vocês chamam o camarada que é caipira aqui no Rio de Janeiro? É caipira? Paulista chama de caipira, o mineiro chama de capial, a gente chama de matuto, onde eu nasci. Não é assim, pastor Tiago, lá? É matuto. Eu sou matuto. Matuto é o camarada que nasceu no sertão, no interior. A gente, quando chega na parede, vai conversar com os amigos, bota a mão assim, faz assim. É o nosso estilo. Assiste a televisão pela janela do vizinho, fica lá. Matuto. A matutada reunida. Eu, como matuto, a minha cabeça é de matuto. Eu posso não estar falando como matuto, mas eu penso como matuto ainda. E o matuto, ele é muito lógico. Se o negócio foge da lógica, o negócio para ele complica. Quantos aqui lê essa passagem? Então Jesus disse a quem? A figueira. Quantos aqui imagina? Porque o matuto imagina a cena. Quantos aqui imagina Jesus na beira da estrada, falando com uma árvore? Você acharia uma coisa normal você encontrasse com alguém agora e ele estivesse falando no meio da rua com uma... Você, sua árvore! O que é que você achava? Ele é doido. Você já imaginou isso ou não? Eu mesmo, se eu ver uma pessoa falando com uma árvore hoje, nos dias de hoje, imagina naquela época. Eu vou dizer, rapaz, não está muito bem das bolas, não está bem não, da cabeça não. Está compreendendo ou não? E se eu disser para você que foi mais que isso? Eu não disse a você que a Bíblia foi escrita em outra língua? Quando diz aqui, então lhe disse Jesus, nunca jamais. E se eu disser para você que isso aqui, quando Jesus respondeu, no texto do grego, não quer dizer, então lhe disse, quer dizer, respondendo Jesus, disse, nunca mais. Se está respondendo é porque alguém falou primeiro. Você só responde com quem fala primeiro. Vocês estão compreendendo ou não? Se você achava que era uma loucura um homem falar com uma árvore, imagine ele responder o que a árvore falou para ele. Alguém dizia assim, tá doido, mas foi ela que começou. Vocês estão compreendendo ou não? A Bíblia ensina isso no contexto original, que a árvore falou primeiro com ele. E ele foi e deu uma resposta. O que é isso? Como nós entendemos isso? Da mesma maneira de Gênesis 1:3. A Bíblia fala em Gênesis 1:3. Gênesis 1:1. Criou Deus, pôs os céus e a terra estava sem forma, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Então disse Deus, na língua original em hebraico, respondendo Deus. Deus criou tudo perfeito. Aí ficou tudo bagunçado e escuro. Deus deu uma resposta quando a bagunça e a escuridão invadiram o que ele criara perfeito. Ele não aceitou a escuridão, ele não aceitou a bagunça. Então ele respondeu, porque quando a bagunça chega, quando a escuridão chega, é uma afronta ao nosso sistema de Deus. Então ele responde. Quando Jesus viu aquela figueira, ela mentindo, ela estava afrontando a natureza santa de Deus. A mentira afronta Deus, a enfermidade afronta Deus, o pecado afronta Deus, a miséria afronta Deus. E todas as vezes que o Senhor Jesus ou Deus chegaram diante de situações que lhe afrontavam, ele dava uma resposta, como ele diz para aquela escuridão, haja luz. Então a escuridão perdeu e houve luz. Quando a figueira disse, eu tenho figo e não tinha, ele falou, então ninguém mais vai comer de ti, você não dá mais fruto. Ela secou. Por quê? Porque Jesus, ele não aceita a esterilidade. Ele responde contra. Jesus não aceita a escuridão. Jesus não aceita o pecado. Jesus não aceita a miséria. Jesus não aceita a doença. Então ele dá uma resposta. E a Bíblia diz que se você tiver a mesma fé que ele, você também pode não aceitar essas coisas. Ele diz, se você disser à montanha, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim vai ser com você. A minha pergunta é, quando o mal bate na sua porta, quando a enfermidade chega na sua casa, quando o pecado bate na sua porta, quando a miséria tenta se estabelecer, o que é que você diz? Você concorda com ela ou você dá uma resposta como Jesus? Jesus disse, se você disser, até a montanha vai embora. Se a enfermidade chegou na sua casa, se algo bateu na sua porta que não é de Deus, se é algo das trevas ou da escuridão, você tem que dar uma resposta, porque é uma afronta ao que Deus tem para a sua vida. Deus tem cura para a sua vida, Deus tem restauração para a sua vida, Deus tem o melhor para a sua vida. Se chegou o pecado, se chegou a enfermidade, se tentou vir qualquer coisa do diabo contra a minha vida, eu digo em nome de Jesus, eu te dou uma resposta, na minha casa não. Em nome de Jesus, sai enfermidade, sai pecado, sai miséria, porque haja abundância.
haja justiça, haja tudo o que Deus declarou na sua palavra, em nome de Jesus. Alguém grite amém aí, irmão. Se tem enfermidade no seu corpo, você diz, haja cura, porque Jesus já falou que eu sou curado. É uma afronta com Deus, você está enfermo. Você pode ficar enfermo? Pode. Você está em pecado porque está enfermo? Não, mas foi porque Adão pecou um dia. Mas eu quero dizer para você, você pode pegar essa afronta e dar uma resposta. Ela está ali afrontando. Os filhos de Deus têm o direito de andar em saúde divina. Os filhos de Deus têm o direito de andar no melhor ou na melhor situação. E o que é que você vai fazer? Não, mas foi assim com vovó. Foi assim com titia. Não! O seu Pai Celestial não aceita, então é uma afronta contra você também. E o que ele nos ensinou? Ele falou, se você tiver a fé que eu tenho, não importa o tamanho do problema, pode ser até a montanha. Você vai dizer, ergue-te, lança-te no mar. Se você não duvidar no seu coração, essa doença vai embora. Se você não duvidar no seu coração, vai acontecer um milagre na sua vida. Senhor, eu preciso de um milagre, então rejeite a situação contra a sua vida. Às vezes não é pedir, às vezes é não aceitar o que está acontecendo. Porque pedir, eu acho que você sabe pedir bem, eu também. Não é? Eu brincava com o pessoal dizendo que é os crentes japoneses. É o tempo todo, porque lá no sertão a gente não fala me dá, não, a gente fala mindai. Então, crente japonês, mindai, parece, né? Coisa de japonês, né? Mas em Deus, você pode recusar as coisas do mundo, porque você já é abençoado. Tem coisa que você precisa nem pedir, só recusar o que está acontecendo no mundo. Alguém está compreendendo aqui? Então, preste atenção. Abra suas Bíblias agora em Marcos 11, versículo 20. Vamos voltar lá. Nós estávamos na segunda. Jesus rejeitou aquela situação. Os discípulos ouviram. Quando? Diga, na segunda. Só que secou da raiz, eles não viram nada. Versículo 20. Passando eles pela manhã, logo, que dia é esse? Terça-feira. O domingo ele foi aclamado como Deus, como rei. No outro dia, pela manhã, ele teve fome. E agora, pela manhã do outro dia, que dia é? Terça-feira. A Bíblia diz, e passando eles pela manhã da terça-feira, 24 horas depois que ele falou com aquela figueira, vira que a figueira secara desde a... Então Pedro, lembrando-se da segunda, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Vocês querem entender agora por que ele chamou tanta atenção com esse milagre? Posso explicar para vocês ou não? Vou explicar o que aconteceu. Os discípulos estavam acostumados aos milagres. Eu não falei para vocês no início? Eles viram cegos ver, coxos andarem, mortos ressuscitarem. Todas as vezes que eles viram milagres, Jesus falou alguma coisa e eles viram. Não há um milagre em 3 anos e meio, não há um milagre descrito no Novo Testamento que Jesus falou e eles não viram nada. Todas as vezes que Jesus dizia algo, acontecia. A primeira vez que Jesus fez um milagre e eles não viram nada, foi com essa figueira. Jesus falou numa segunda, eles só foram ver na terça. 24 horas sem ver nada. Ele estava acostumado de uma pessoa chegava doente, Jesus dizia assim, seja curado, e o cara era curado. Tem 2 milagres, que a gente pode dizer assim, que não foram tão instantâneos, mas aconteceu alguma coisa. 10 leprosos chegaram para o Senhor, e Jesus disse assim, apresenta ao sacerdote. Diz que enquanto eles andavam, foram curados, e um voltou, então eles viram, para agradecer, e esse era samaritano. Quantos lembram disso? Então foi visto, mesmo que não foi na frente, voltou e mostrou. Tem um outro que é de um cego, que Jesus ora por ele e diz assim, está vendo? Ele diz assim, homens como vejo árvores, como se elas fossem árvores. Ele já estava vendo alguma coisa. Aí Jesus diz, então vou orar de novo. Ora de novo, e ele é curado na mesma hora. Todas as vezes que Jesus falava uma ordem, um decreto, os discípulos viam no âmbito natural. Vocês estão compreendendo? Eles acostumaram que o milagre era assim. Jesus falou, eles têm que ver. Por que chamou a atenção a eles? Posso falar para vocês agora o que foi que aconteceu? Eles duvidaram porque não viram quando Jesus falou.
Assim como os discípulos de João Batista, e João Batista duvidaram de Jesus porque estava sofrendo, mandaram perguntar se era Jesus mesmo ou precisava esperar outro. Muitas pessoas, quando estão no sofrimento e liberam a palavra de Deus, ou Deus libera a palavra sobre ela, ela não acredita porque não viu. Mas a Bíblia diz que desde a raiz já tinha secado. Jesus está ensinando aos discípulos que não só é na hora que se vê. Jesus está ensinando que não importa se você viu na segunda ou não viu na segunda, só viu na terça, que quando você fala, tendo a fé que Deus tem, não importa se você não viu a enfermidade secar hoje, não importa se você não viu o milagre chegar hoje, quando você falou, no reino espiritual já secou, desde a raiz. É como aquela rosa que eu dava à minha esposa Jéssica quando era noivo dela, e de vez em quando tem que dar para poder manter, né, um negócio. A gente chega com a rosa bonita, mas é bonita demais, mas ela foi cortada. Ela está linda, bonita, mas vai secar. Porque não tem mais raiz. Não tendo mais raiz, parece que está vivinha da Silva. Mas ela está morta. Sabia que a gente dá uma rosa morta às nossas esposas? Ela morre, seca. Assim é quando você fala a palavra de Deus. Não importa se está bonito como uma rosa. Não importa se o problema está lá do mesmo jeito. Quando você falou, crendo com o coração, confessando com a boca, não importa o que você está vendo ou o que você está sentindo, aconteceu desde a raiz, já começou a secar, ainda que você não viu na segunda, sempre haverá uma terça-feira do milagre na vida de cada um de nós. A Bíblia diz que eles falaram, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Por que chamou a atenção? Porque duvidaram. Já imaginou 3 anos e meio vendo milagre todos os dias, aí Jesus falando com a árvore agora, você vai secar. Os discípulos, tu viu ele falando? Ele falou com uma figueira, não aconteceu nada. O homem andou sobre as águas. Ressuscitou Lázaro, que a gente está na casa dele. O homem fez um monte de gente andar, um monte de cego ver. Será que ele perdeu o poder? O que a gente faz? Será que João estava certo em duvidar dele? Quem está compreendendo? Jesus estava ensinando um princípio. Se você tem a fé que Deus tem, que era como Jesus agia, não importa se você viu alguma coisa. No momento em que você falou, crendo com o coração, a montanha vai ter que desaparecer. Seja agora, seja amanhã, seja na semana que vem. Se você crê, o câncer seca. Não importa quanto tempo ele ficou no seu corpo. Se você confessa a palavra de Deus, eu sou curado. Esse câncer não tem direito sobre a minha vida. Ele tem que secar. Se você crê de todo o seu coração, nenhuma miséria pode ficar na sua casa. Por quê? Porque quando você fala, no mundo espiritual, foi determinado. Está sendo criado, está sendo refeito aquilo que você falou. Quando você fala, você ativa o sobrenatural para agir no meio do invisível, para que você possa ver. Você não precisa ver, você não precisa sentir, mas você precisa crer no seu coração. Crer no seu coração. E aí acontece sobre a sua vida. Alguém pode dizer amém? Amém. Muitas pessoas falaram coisas há tanto tempo, creram em tantas coisas do Senhor há tanto tempo. Não desista. Continue falando. Continue dizendo. Eu sou um testemunho que tudo que se fala é real. Tudo que você concorda com a palavra de Deus é real. Eu sei de onde eu saí, da miséria onde eu saí. E hoje nosso ministério ajuda pessoas no mundo todo. Por quê? Porque eu nunca aceitei o que eu estava vendo e nem sentindo. Eu aceitava a palavra e eu falava, é isso. Eu creio com o coração, eu confesso, está feito. E você sabe o que acontecia? Muitas pessoas olhavam para mim e diziam, é doido. Está falando no nada, está falando, igual que fosse Jesus falando contra a árvore. Eu estava reagindo às situações. Talvez alguém possa dizer para você que você é maluco, porque você está dizendo, eu sou curado, eu sou restaurado, e você está ainda doente. Eu sou abençoado, eu sou uma pessoa rica em Cristo Jesus, e você está passando necessidade. Eu passei muita necessidade, mas eu disse que eu era próspero em Cristo Jesus. Por quê? Porque não era o que eu sentia. Eu estava cortando o mal pela raiz. Estava determinando o meu futuro. Você é hoje o que você falou ontem. O que falou há 10 anos. O que você fala tem poder. Porque você tem a fé que Deus diz. Vocês estão compreendendo ou não? E o interessante é que a gente começa a falar, e como eu disse, o povo diz, é o doido. Lá vai o doidinho.
faz isso, aquilo. Você sabe o que acontece quando acontece? Porque ele só vê a nossa segunda-feira. Ele só vê a gente falando com a árvore como Jesus. Aí fica tudo com... Tu viu? Fulano só quer ser. Dizendo que vai viajar e pregar o evangelho no mundo todo. Você viu fulano de tal com câncer dizendo que está curado? Você viu fulana no maior sofrimento dizendo que é rica em Cristo Jesus? Dizendo, eu vejo um carro novo na minha frente. Deus vai me dar algo novo para a minha família. Eu vejo meus filhos fazendo faculdade. Nem estudou. Não tem nem dinheiro. E está dizendo que os filhos vão fazer faculdade. Sabe o que acontece? É porque eles estão vendo na segunda-feira. Eles não sabem o que tem lá na raiz. Você sabe o que acontece na terça-feira do milagre? Quando chega, aquela mesma pessoa que duvidou. Aquela mesma pessoa que só ouviu, mas não viu. Que te chamou de doido, duvidou de você, achava que você estava ficando tantã. Agora é crente, agora fica tudo... Agora só quer ser. Só quer ser porque agora não tem nada, mas fica dizendo que tem. Só vive doente, mas fica dizendo que é curado. Aí daqui a pouco você não tem mais doença. Daqui a pouco você tem agora, você ajuda aquela pessoa financeiramente. Você consegue fazer coisas que você não consegue fazer. O povo diz assim, meu Deus, aconteceu o que ela dizia. Não é que aconteceu o que você falou naquele dia. Aí você vai dizer assim, é muito fácil. Se você tiver a fé que Deus tem, você vai poder dizer até uma montanha, ergue-te, lança-te no mar. Se você não duvidar, também vai acontecer com você. Quem está compreendendo? Assim é a fé em Deus. É a qualidade da fé que Deus colocou dentro de você. Não há enfermidade, não há pecado, não há miséria, não há falta que possa resistir à voz daquele que fala a palavra de Deus. A palavra de Deus está dentro do seu coração. A palavra de Deus está aí, então você fala a palavra. Não levante sua voz para dizer que você não pode, que você é um derrotado. Não! Em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Aquele emprego não saiu, levante a cabeça que Deus vai te dar algo muito superior. Algo muito melhor. E você vai declarar, eu sou um sucesso, como eu falei hoje pela manhã. Algo vai acontecer na minha vida, vai bater na minha porta, vão me chamar. Algo vai acontecer e Deus vai abrir a porta. Eu lembro no meio do sertão de Pernambuco, eu pegava os mapas. Lembrei de um pastor, amigo meu, que perguntava para ele, você crê na Bíblia? Ele falou, até no mapa, aquele que tem atrás da Bíblia. Você sabe aqueles mapinhas que mostram a jornada bíblica? Eu tinha uns mapas, mapa do Brasil e o mapa do mundo. E eu morando no sertão, eu pegava aqueles mapas e eu me ajoelhava diante deles. Botava meus joelhos sobre eles, colocava minhas mãos em cada lugar daqueles. E eu dizia, eu vou pregar o evangelho aqui, eu vou pregar aqui. Eu não tinha nem o que comer, irmão. Eu estava falando que eu ia pregar o evangelho e patrocinar grandes eventos. Nossa última cruzada deu no mínimo 15 mil pessoas lá no Rio Grande do Norte. Levei a Cassiane para cantar. Foi tudo pago, sem dívida nenhuma. Centenas de pessoas entregaram a vida a Jesus. 38 nações alcançadas pelo nosso ministério. Essa semana a gente mandou oferta para 4 ou 5 países diferentes. Para a Colômbia, para a África, para o Níger na África, para Moçambique. Um monte de lugar a gente manda. Você sabe por quê? Porque um dia, quando eu não estava vendo nada, algo veio dizer para mim que eu não podia. Eu dei uma resposta. Eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. E o povo, você é doido? Hoje, sabe o que eles fazem? Não é que você estava certo. Como é que você faz? Aquele que disser, crendo com o coração, confessando com a boca, vai acontecer. Vai acontecer na sua vida. Vai acontecer na sua casa. Vai acontecer na sua família. Vai acontecer, se você crer, vai acontecer. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui. Alguém pode dizer amém? Amém. Vai acontecer, irmão. Vai acontecer. Crê em mim. Creia que eu estou falando a palavra de Deus, porque na palavra já é real e na minha vida foi real. E eu acredito que tem irmãos aqui também que podem testemunhar. Quem já participou dos milagres do Senhor? Levanta a mão aqui. Então vai acontecer na sua vida. Se a gente orar hoje e você não vê o milagre, você continua firme. Por quê? Porque não importa se hoje é segunda ou se hoje é domingo. Sempre haverá, numa semana, uma terça-feira para ser a sua do milagre. Eu não estou dizendo que vai ser na terça-feira que vai acontecer. Eu estou dizendo que um dia vai ser como sua terça-feira do milagre. Todo mundo vai olhar para você e vai dizer, olha que coisa maravilhosa. Olha, rapaz, eu achava que ser crente não era bom não, mas depois que eu vi fulano de tal, rapaz, é maravilhoso demais. Olha que coisa tão linda. Que família restaurada. Era destruída a família. Mas se você confessar a palavra de Deus, algo grande vai acontecer na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Amém. Quem está preparado para confessar a palavra de Deus?
Quem está preparado, mesmo sem ver ou sem sentir, tomar posse do poder de Deus e dos milagres do Senhor? Levante sua mão agora. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Vamos orar ao Senhor. Um dia eu estava pregando na cidade de Belo Horizonte, numa igreja muito grande. Eu tinha chegado na cidade. Isso foi 2009. Eu morava em Belo Horizonte. Hoje eu moro no Rio de Janeiro. Por enquanto, no Rio de Janeiro. E quando eu morava no Rio de Janeiro, no Belo Horizonte, cheguei lá em fevereiro de 2009. Eu lembro como hoje fui pregar, a igreja é grande, pastor, era uma igreja... Eu lembro que quando eu fiz o convite para aceitar Jesus, vieram mais de 50 pessoas receber Jesus. E a igreja, o culto começava às 7h30, terminava às 9h. Então o pastor dizia assim, ó, se vai orar por cura, eu quero que você ore depois do culto. Então terminava o culto, não é como agora, a gente vai orar agora. Lá não. Depois do culto a gente tinha que fazer uma fila e atender todo mundo. E eu lembro que uma moça veio, ela era do grupo de louvor, junto com o marido dela, ela não podia ter filhos. Ela falou, pastor, eu queria ter filhos. Mas eu não sei o que é que tem no meu marido ou em mim, que a gente já fez exame, não dá nada, mas não consegue. Faz anos que a gente é casado, não tem filho. Nosso desejo é ter filhos. E eu disse, o que você tem falado? Ela, eu tenho desejado ter filhos. Mas comece agora a confessar. E fui orar por ela. Quando eu orei por ela, Deus me deu uma palavra para dizer para ela. Irmão, se não fosse Deus, eu não tinha coragem de ter dito aquilo, não. Só Deus mesmo para eu dizer aquilo. Eu olhei para ela e disse, assim diz o Senhor, em 30 dias estarás grávida. Quando eu falei isso, a mulher ficou tão cheia do que Deus falou que ela caiu. O marido caiu junto com ela. E eu fiquei pensando, por que eu disse isso? Só Deus mesmo para fazer isso. E orei por ela. Um ano e pouco depois eu voltei naquele lugar para pregar. E aquela moça estava no louvor, tudo, no final do culto ela chegou com a criança no colo. Novinha. Chegou para mim, lembra de mim, pastor? Aí eu comecei a lembrar, falei, eu orei por você. Ela falou, oi, que eu não podia ter filho. Tudo. Lembro. Ela falou, pastor, você falou que em 30 dias eu estaria grávida. Passou uma semana, fiz exame de farmácia, nada. 2, nada. Já estava chegando o tempo do meu dia e nada. Sabe o que foi que eu fiz? Eu falei, o que foi que você fez? Ela falou assim, se Deus mandou dizer, eu vou concordar mesmo que eu não esteja vendo. Em 30 dias eu estarei grávida. Eu tomo posse, em nome de Jesus. Ela falou que com 30 dias estava grávida, pelo poder do Espírito Santo sobre ela. Deus fez um milagre na vida daquela moça, porque ela confessou o que Deus falou para ela. O que Deus falou com você? Deus falou que você é curado. Deus falou que você é abençoado. Deus falou que você é próspero. Isso quer dizer, você tem o direito à cura. Confesse, fale. Vai acontecer sobre a sua vida, sobre a sua família. Tira a miséria da sua casa, tira a falta da sua casa. Como? Falando bênçãos do Senhor. Eu não quero só orar por cura agora. Eu quero orar por todo mundo que precisa de um milagre em qualquer área aqui. Qualquer área. Eu preciso de um milagre, eu não sei. É um problema, a causa na justiça. Parece aqueles cultos do pessoal das causas impossíveis, né? É a causa na justiça. Não, é um dinheiro que está emperrado. Não, é a faculdade que eu não posso pagar. É uma cura mesmo que eu estou precisando. É algo que é milagre, que naturalmente eu não posso. Se você crer, Jesus disse que você tem que ter a fé que Deus tem. Você vai confessar hoje. E nesses próximos dias, mesmo que hoje seja domingo, vai chegar a tua terça-feira do milagre. Mas você precisa crer. Eu não sei se vai dar o espaço aqui, mas vem aqui à frente. Você precisa de um milagre. Venha para eu orar por você, venha. Venha para eu orar por você. Enquanto o pessoal vai cantando, você vai vindo. Venha confessando, já venha falando, eu quero, Senhor. Vai acontecer sobre a minha vida, o milagre do Senhor sobre a minha vida. Em nome de Jesus, vai acontecer porque eu creio na tua palavra. Tudo que for contra a palavra de Jesus, você vai dizer, vai secar, vai dar certo a palavra de Deus. Nenhuma enfermidade tem poder contra mim. Nenhuma miséria tem poder contra a minha vida. Em nome de Jesus, vai falando que vai acontecendo. Em nome de Jesus, vai falando, eu vou orar por você enquanto nós vamos louvar algum hino agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pra onde eu irei? Pra onde fugirei?
Obrigado, Senhor. Nós te damos graças. Porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado, Senhor, porque nenhuma miséria, espírito de enfermidade permanecerá diante de nós. Em nome de Jesus, eu concordo com cada irmão que está aqui. Eu concordo com cada um que está aqui. Poder do Espírito Santo, Senhor, agindo sobre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado por tua palavra, Senhor. Nós cremos nos teus milagres. Nós cremos. Quem está preparado aqui para receber o milagre? Quem está preparado? E se você não vê o milagre agora, o que é que você vai fazer? Vai continuar crendo, porque vai chegar em nome de Jesus. Já é seu, já está no seu nome, em nome de Jesus. Levanta suas mãos e vamos agora orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, agora te damos graças. Declaramos, Senhor, toda necessidade agora suprida. Em nome de Jesus, toda miséria caindo por terra, em nome de Jesus. Todo mal caindo por terra agora, em nome de Jesus. Libertação na casa dessas famílias. Poder de Deus libertando de drogas, libertando de enfermidade. Agora, na autoridade de embaixador, nós declaramos: nenhum espírito de enfermidade tem poder sobre a sua vida. Você que está doente, declara aí: eu sou curado em nome de Jesus. Doença secando em nome de Jesus. Toda miséria caindo por terra em nome de Jesus. O poder de Deus chegando sobre a sua casa em nome de Jesus. Agora, na autoridade de embaixador, seja livre. Receba o poder. Em nome de Jesus, nada vai impedir que você prospere. Toda barreira caindo por terra agora. Toda barreira que te impede caindo por terra agora. Deus te dará a favor com os homens. Não importa que dia é hoje. As raízes desse problema já secou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, as raízes já secaram. Seja curado. Seja abençoado. Recebe do poder de Deus agora. Eu vou passar tocando em cada um de vocês. Na hora que eu tocar em você, não importa se você sentiu, não importa o que é que você está sentindo, não importa o dia que é hoje, você toma posse. Eu tomo posse em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe. Em nome de Jesus. Está feito sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só recebe. Está feito em nome de Jesus. Recebe cura agora em nome de Jesus. 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 Obrigado, Senhor, porque está feito. Está feito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está feito sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Em nome de Jesus agora. Só recebe. Em nome de Jesus. 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 Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, está feito sobre a sua vida. Levante suas mãos agora e diga: eu tomo posse da minha cura. Diga: eu tomo posse do meu milagre. Diga: eu sou abençoado. Diga: eu recebi da parte de Deus. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, já aconteceu. Já está em meu nome. Eu tomo posse em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem tomou posse aqui? Tem pessoas que já vai chegar em casa e já vai ter boa notícia. Tem pessoas que já vai perceber no corpo que não tem mais enfermidade. Tem pessoas que já vai saber de coisas que aconteceram. Tem pessoas que vai continuar firme. Eu recebi e não vou abrir mão. Eu recebi e vai acontecer porque já está feito. Já está no meu nome. Já foi depositado na conta e vai bater lá na conta e vai dizer: é meu. Está no meu nome já, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Só quem recebeu pode dizer amém. Eu quero que todos vocês fechem seus olhos só mais uma vez. Coloque a mão sobre o seu coração.
Esse Deus que faz milagres na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, em todas as áreas que a gente precisa de um milagre. Ele é o mesmo que salva as nossas almas. Eu não sei você que entrou aqui, mas um dia eu entrei numa igreja e eu precisava de salvação. Na verdade, eu li a Bíblia, entreguei minha vida a Jesus, fui para a igreja mostrar para as pessoas isso. Talvez você está aqui nessa noite e diz assim, rapaz, o meu problema não é esse que ele falou, nenhum desses aí. O meu problema é que eu queria saber para onde eu vou quando eu morrer. A minha alma não tem sentido paz. Muitas vezes eu vou dormir chorando, pensando para onde eu vou quando eu morrer. Muitas vezes eu fico pensando, o que será de mim no meu futuro? O que vai acontecer com a minha vida? O que vai acontecer na eternidade? Talvez o seu problema seja esse. Um dia eu resolvi o meu problema. Eu também tinha, porque a Bíblia diz, todos pecaram. Ninguém é melhor que ninguém. A Bíblia diz, todos nós estávamos separados da glória de Deus. Mas a gente pode ser restituído, ser justificado através de Cristo Jesus. Como eu ensinei para vocês, se você falar com sua boca, a Bíblia diz, aquele que clamar o nome de Jesus será salvo. Não vai para o inferno. Ah, mas eu fiz tanta coisa errada, mas não importa se hoje você está na segunda-feira que fez algo errado. Se você clamar o nome do Senhor, sua terça-feira do milagre chega. Você não vai para o inferno, você vai para o céu. Não é porque você se tornará melhor do que a outra pessoa, não. É porque você vai reconhecer que Jesus fez por você algo especial. Não importa o que você já fez na vida, você precisa de salvação. Eu preciso de salvação. Com seus olhos fechados, curva a sua cabeça. Se você é a pessoa que eu estou falando, talvez você veio visitando, alguém te trouxe aqui. Talvez você não gostava nem de crente. Mas você veio nesse culto hoje e falou, rapaz, parece que Deus está me falando tudo. Parece que esse pastor aí, Deus está revelando os meus sofrimentos. Não, não sou eu que estou falando, é Deus que está falando. Talvez o seu coração esteja queimando. Rapaz, eu nunca quis fazer isso não, mas hoje eu poderia fazer. Esse é um bom lugar. Eu quero dizer para você que se o seu coração está queimando, é o Espírito Santo de Deus. É um desejo incontrolável muitas vezes. Foi assim que aconteceu comigo, com todos que estão aqui. Se você no seu coração percebe que precisa entregar a vida a Jesus para ter o perdão dos pecados, é Deus falando com você. Não sou eu que estou te induzindo. Eu não tenho esse poder. Eu só sou o mensageiro. Quem está falando no seu coração é Jesus. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus e decide nessa noite, não, eu não vou voltar para casa do mesmo jeito que eu vim. O que eu ouvi foi bom demais para eu largar hoje. Eu quero entregar minha vida a Jesus, ser perdoado dos meus pecados e ter direito, em Cristo, de não ir para o inferno, mas ir para o céu. Porque eu não sei para onde eu vou, então eu vou entregar minha vida para Ele, porque Ele me leva para o céu. Se você é essa pessoa que Deus me enviou de tão longe para orar por você, eu quero orar por você agora. Levante sua mão e eu vou orar por você. Você que nunca entregou a vida a Jesus ou que está afastado dos caminhos do Senhor. E você decidiu, nesse momento, meu coração está ardendo, eu não posso deixar de fazer isso. Deixa eu orar por você e você vai ser salvo. E seu destino será o céu. Se você está aqui nessa noite, voltando para Jesus, ou nunca entregou a vida a Ele, levante uma de suas mãos e eu vou orar por você agora. Isso, estou vendo sua mão levantada, nós temos mais alguém? Eu quero orar por... Estou vendo você também. Quero orar pessoalmente. Venha para cá que eu quero apertar sua mão. Venha cá de novo. Tem mais alguém? Fica aqui do lado dessa moça. Deixa eu orar por você. É a melhor decisão que nós fazemos. Eu tive o privilégio de fazer com 17 anos. Mais velho do que você. Mais novo do que você. Você tem menos de 17 anos? Jesus nos dá a chance. Não importa a sua idade hoje. Jesus quer salvar a sua alma. Quer que eu ore por você? É só levantar a sua mão. O Espírito Santo é muito cavalheiro. Ele não vai te empurrar. Amém? Vamos orar? Pode vir aqui à frente. Como é o nome do senhor? Joacílio. E a senhora? Jade. Coloca a mão no coração, seu Joacílio. Jade, coloca a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Repita comigo as palavras. Bem forte. Diga assim comigo. Diga bem forte. Senhor Jesus. Nesse momento, eu ouvi tua voz. O teu chamado. E eu te digo sim. Eu lanço o meu passado na cruz do Calvário. Porque o Senhor me perdoou. O Senhor veio em carne. Morreu pelos meus pecados. E me perdoou.
Agora o Senhor está vivo de novo. E eu te convido, Jesus, para ser o meu Senhor, o meu Salvador. Purifica dos meus pecados. Lava minha alma. Me salva agora, Jesus. Eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, como dono da minha vida. E me encho agora de alegria, de paz e de amor. Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. Agora eu sou salvo. Eu não vou para o inferno. Um dia irei para o céu, porque Jesus pagou o preço para me perdoar. Amém. Meu Deus, quantos podem aplaudir? No final o pessoal vai pegar o nome de vocês, tá? Quem trouxe vocês vai perguntar, porque a igreja precisa saber quem recebeu dos milagres do Senhor. Vamos fazer a última oração para a gente fechar com chave de ouro. Quem crê que nessa semana vai aí pipocar milagre na vida de vocês? Então vamos confessar mais um pouco. Levante sua mão, feche os seus olhos e diga: obrigado, Jesus, porque está feito. Milagres chegando. O mundo pode não estar vendo, mas eu sei que já começou a secar desde a raiz. Milagres chegando, porque eu sou abençoado. Em nome de Jesus. Só quem crê diz amém. Quem crê diz glória a Deus. Quem crê grita aleluia. Pode voltar para o seu lugar, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como é que a gente para um culto desse, hein? Como é que a gente para um negócio desse? Pode ir sentando, pode ir sentando. A gente ainda tem uma parte para fazer. Dessa aguinha aqui para me ajudar. Obrigado. Aleluia. Quem foi edificado aqui? Quem recebeu algo do Senhor nessa noite? Amém? Então o recado de Deus era esse. Que bênção poder estar com vocês. Eu não vou nem pegar os testemunhos de cura, porque eu sei que pessoas vão chegar aqui e dizer: pastor, naquele dia eu tive aqui e aquele pastor orou e aconteceu algo na minha vida. Geralmente pessoas que têm câncer, qualquer tipo de enfermidade, a gente passa nos lugares. Eu já orei em lugares que parecia que não tinha acontecido nada. Depois chegou a ligação que uma criança que nunca tinha andado na vida passou a andar. Que uma pessoa que estava em estado terminal de câncer foi curada. Nas vezes a gente não viu, mas começou pela raiz. Algo aconteceu na sua vida hoje. Algo aconteceu na sua vida hoje. Você será transformado pelo poder de Deus. Não desista de falar o que a Bíblia diz ao seu respeito. Você é especial. Nunca se esqueça disso. Em nome de Jesus. No final, não esqueça de pegar os livros. Estão bem baratinhos, vai abençoar muito a sua vida. Aí eu queria ouvir mais esse pregador falando. Os livros vai ter todas as minhas mensagens lá dentro, praticamente. Você vai poder ser muito abençoado. Tem muita gente que recebe ainda mais milagre lendo os nossos livros. Deus abençoe e passa a palavra.